Boa noite, gente. Eu relutei bastante para fazer esse tipo de conteúdo, porque eu sei que eu vou acabar me indispondo com algumas pessoas, mas eu vi que realmente se torna necessário, né? A gente está vivendo um momento bem complicado e muita gente ainda não conseguiu entender a seriedade desse momento. E eu vou começar a criar uns conteúdos sobre coisas que estão acontecendo no momento, vou ajudar algumas pessoas a entender. A ideia é fazer você pensar, gente. A ideia é fazer você pensar, parar com essa disputa política de esquerda, direita. Vamos pelo certo, gente. Tem momentos da vida da gente, principalmente esse momento de pandemia, que não tem essa coisa de partido político, não. A gente tem que ir pelo correto, gente. Então, eu queria ajudar vocês a pensar. Vamos pensar. Não vamos seguir linha política, não, ideologia maluca. Vamos ir pelo certo, gente. Vamos estudar, vamos entender o que está acontecendo para início de conversa. Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de pedir, gente, por favor, se inscreve no canal, né? Vai ajudar bastante aí. Aquele like também, né? Agradeço. Vamos lá, vamos começar a falar de umas coisas. Primeiro, eu botei uns tópicos, anotei umas coisas aqui. Primeiro, sobre esse isolamento social, muita gente está criticando a Globo. Eu, particularmente, não morro de amores pela Globo, certo? A Globo tem, de fato, uma tendência política, vamos dizer assim, ela tem lado. E quando se trata de política, realmente, você tem que ter cuidado com algumas coisas que você ouve da Globo. Só que neste exato momento, a Globo está fazendo um papel muito bacana, que é de informar. E ela está sendo correta. Aí tem muita gente que está postando vídeos dizendo que a Globo está mentindo, tá inventando essa história que não tá morrendo tanta gente. Aí bota um vídeo de uma ou duas pessoas, A e B, que a pessoa morreu de outra coisa, botaram na conta do Covid e tal. Gente, de fato, pode ser que aconteça isso. Erro médico, poxa, a gente não tem um sistema público bom no Brasil, então um erro dessa magnitude é normal acontecer, mas daí é dizer que estão mentindo, que não está acontecendo nada, gente, vamos ser um pouco racional, né? Até porque não existe só a Globo, né? Vamos lá. Não existe só a Globo. A gente tem jornais, principalmente quando se trata de uma pandemia, né? Você tem como é que eu posso dizer, uma amplitude maior de informações. Não é só jornais aqui do Brasil. Para você dizer que tem alguma influência de política, tanto de A ou B, direita ou esquerda, quando se trata de uma notícia internacional, você pode buscar em jornais internacionais. Tem o Washington Post, o New York Times, que são jornais americanos, tem o Le Monde na França, entendeu? Então, poxa, gente, todos os jornais estão noticiando a mesma coisa, cara. A mesma coisa, se você for lá, estão noticiando a mesma coisa. E pelo que o que estão dizendo, o cenário, na verdade, lá fora está muito, muito, muito mais, como é que eu posso dizer, mais complicado do que aqui. Aí tem gente que está dizendo que o clima do Brasil é diferente, então aqui está acontecendo, mas não é verdade. A verdade é que estão subnotificando. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. Nos Estados Unidos, lá estão fazendo 150 mil, gente, guarda esse número aí, 150 mil testes por dia. Aqui no Brasil, até semana passada, desde que começou essa pandemia, só tinham feito 60 mil ao todo. Daí você tira. Enquanto lá se testa 150 mil por dia, aqui a gente só testou em quase 2 meses 60 mil. Então, poxa, gente, tem muita gente. Essa informação está muito subnotificada. Tipo assim, se você for na dica mesmo, é assustador a quantidade de gente que realmente está ficando doente, morrendo. É só você dar uma olhada na quantidade de óbitos que aumentaram depois dessa história de coronavírus, já que você não acredita que seja coronavírus, mas aumentou. Aumentou. Então, o que aconteceu nesses últimos 2 meses para cá? Nos últimos 2 meses de lá para cá aconteceu para que ter esse aumento de óbitos aqui.
Manaus está um caos, virou um caos, cara. Então, gente, vamos pensar, né? O que realmente está acontecendo. E aí? Não dá para dar crédito à Rede TV nesse momento. Agora, claro, eu particularmente estou evitando assistir o jornal. Eu não assisti a novela, mas já que eu estou em quarentena e não tem nada para fazer em casa, muitas vezes, né? Eu gosto de ler bastante, mas vou passar o dia todinho lendo, 2 meses lendo. Pô, tem hora que a cabeça não dá e tem hora que eu paro e vou lá assistir TV. O que eu estou assistindo na TV é novela, nem gosto, mas nesse momento para mim está sendo bacana. Eu estou evitando assistir jornal, não porque eu acho que eles estejam mentindo, certo? Na verdade, eu estou evitando porque, de fato, não estava sendo uma coisa boa para mim. Porque você, gente, não, isso é um momento grave, certo? Então você vai ver o tempo todo jornal. Aí o jornal parece, sei lá, um placar de óbito, ó, morreu, parece uma piada de Zelezinho, que o Zelezinho ficar tirando onda, ó, você liga o jornal de manhã, aí tem 5 mortos. Perdão, 20 mortos e 5 em coma. Aí tu vai, quando volta, o repórter parece que tá te chamando. Ei, chega aí, chega aí. Aí tu vai lá, o que foi? Aqueles 5 que estavam em coma, tá ligado? Morreram. Porra. Desculpa, perdão. Não pode, você não pode falar palavrão aqui. Poxa, gente, eu tô evitando assistir, não por estarem falando a verdade, ou por estarem mentindo, justamente por estarem falando a verdade nesse momento. Porque não é bacana, psicologicamente, não faz bem você ficar o tempo todo, ó, morreram 1.000 hoje, morreram 2.000, morreram 4.000. Gente, pô, eu tava começando a ficar doente aqui, minha cabeça, né? Eu digo sozinho, eu digo, meu Deus. E eu tenho família espalhada pelo Brasil todinho, tenho vó de idade já, é hipertensa, é diabética, tudo mais. Eu digo, meu Deus, minha mãe mora no Rio. Eu digo, caramba. Aí você fica muito impressionado. Então eu estou evitando assistir para não ficar impressionado, porque realmente não está fazendo bem, não por eles estarem mentindo, né? Isso é um ponto. Como eu disse, busque outras informações. O que a internet, tipo, não falta espaço para isso. Mas uma coisa que está sendo discutida, eu anotei algumas coisas aqui para não me perder. Então, além de jornais, né, você pode procurar profissionais da área, pô. Profissionais de verdade, não políticos. Já que você descredibiliza alguns políticos que falam determinada coisa por alguma ideologia, ou seja lá o quê, você vai procurar um especialista na área, pô. Existem virologistas sérios, tem um cara chamado Átila Yamarinho, que ele não é de nenhum partido político, mas ele tem um canal no YouTube, no Instagram, eu sigo ele. Ele deu uma entrevista no Roda Viva, foi bem interessante, bem esclarecedor a entrevista dele. E ele fala umas coisas interessantes, que por exemplo, aí ele cita, né, que a gente de fato está passando por um momento que ninguém nunca passou na história da humanidade. Porém, o mundo já passou por algumas epidemias, né? Epidemias é algo mais localizado, nada que tenha sido uma amplitude no mundo todo. Logicamente, porque também há, sei lá, uns 150 anos para trás, de repente com certeza tiveram outras doenças muito piores. Porém, não tinha avião e essa globalização de todo mundo estar viajando o tempo todo para todo canto, então hoje se torna mais fácil uma doença dessa se espalhar com essa amplitude. Mas ele cita a gripe espanhola. A gripe espanhola, eu de fato não lembro, talvez eu faça um vídeo aqui, mas é irrelevante isso para o assunto. Eu não lembro porque o nome gripe espanhola, porque na verdade ela começou nos Estados Unidos, né? E essa gripe, ela matou, se eu não me engano, foi 100 milhões de pessoas. Foi em 1918. Matou mais do que a Primeira Guerra todinha, que a Primeira Guerra foi de 1914 a 1918. E terminou a Primeira Guerra, teve a gripe espanhola. E a gripe espanhola matou mais do que toda a Primeira Guerra. E como hoje eles não tinham vacina na época, e o que eles fizeram para tentar conter essa epidemia foi basicamente o que está sendo feito hoje.
isolamento social. Só que alguns estados nos Estados Unidos não fizeram isolamento. Uma dessas cidades, né, estado, mas uma cidade que não fez foi Nova York, que foi a cidade, uma das cidades mais atingidas. E depois, posteriormente, fizeram uma matéria e descobriram que as cidades que não se isolaram, elas não só não conseguiram conter a quantidade de mortes, né, morreu muito mais gente, como também elas demoraram muito mais para se erguer economicamente, porque prejuízo econômico como é, eita, faltou a palavra aqui. É inevitável. É inevitável o prejuízo. Todo mundo vai ter o prejuízo, entendeu? E não foi só a gripe espanhola. A gente, há alguns anos, já mais de 10 anos, esse Átila Yamarino, ele fala sobre outras doenças que tiveram nesse período, como, por exemplo, o SARS, que foi uma doença que também foi na China, mas eu não gosto de ficar pontuando, essa é de China, do país e tal, porque, como eu acabei de dizer, a gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos, o HN1 no México, teve uma outra gripe que eu não lembro o nome, mas que veio da Arábia Saudita por causa do manuseio com camelos e tal. E, resumindo, no final das contas, eu assisti uma matéria que tem a ver muito, não só com a questão da alimentação, né? Que, assim, tudo indica que surgiu lá na China, na cidade de Wuhan, por causa do manuseio que eles têm com a alimentação lá, de comer porcos e tal. E só que aí eu tava vendo eu fiz uma pesquisazinha sobre desmatamento e eu achei uma coisa interessante, que quando você desmata, você causa como é que eu posso dizer? Você causa uma migração, né? De animais que deveriam estar na floresta, eles vêm para a cidade. E os que vêm para a cidade geralmente são animais mais resistentes. Os animais mais resistentes não são os animais bonitinhos que a gente gosta, não. São animais, como é que eu posso dizer, mais vistos como pragas, né? Como morcego. Esse tipo de animais, eles são mais resistentes. Por eles serem mais resistentes, eles têm muito mais vírus neles, está entendendo? Eles resistem muito mais à doença, então aquelas doenças ficam nele. E eles trazem aquelas doenças da selva, que se a selva tivesse preservadinha, ele estaria lá dentro e tal. Ele traz de lá para a cidade. E outro dado é que tem alguns animais que eles são da região sul e as pessoas, querendo domesticar, levam para a região norte. Aí ele se junta com o vírus da região norte e cria uma nova espécie de vírus que também pode criar uma situação dessa. Então, no final das contas, a gente vive num ecossistema muito frágil em relação a esse tipo de coisa. Mas, claro, né? O mínimo que se pode fazer é parar de comer esse tipo de animal. E esse Átila Yamarinho, ele fala que ele já vem avisando isso desde o SARS, que foi, se não me engano, em 2008. Em 2008 teve o SARS e ele vem avisando, eles, né, os cientistas vêm avisando que ali é uma bomba relógio, que a qualquer momento isso poderia acontecer e ninguém parou, não parou na Arábia Saudita. Poxa, tipo, ninguém aceita aviso. Tem até um filme chamado Contágio que cara, esse filme parece que ele retrata tudo, parece que é um documentário do que está acontecendo hoje. Tem até atores conhecidos como Lawrence Fishburne de Matrix, Matt Damon, tem Natalie Portman, não, eu não esqueci o nome dela, que resumindo, até a Rose de Dani, que é... Bom, tem muita gente conhecida nesse filme, então...
é um filme que, assim, vale a pena assistir para você entender, mas não se impressione, porque realmente é assustador o que mostra o filme. Mas no filme, o vírus tem uma mortalidade muito maior do que o coronavírus tem. Então, realmente, assista só a nível de querer saber, não se impressione, por favor. Sim, resumindo, a história é essa. Deixa eu ver mais o que aqui, o que eu anotei, que ainda não está entendendo de fato a seriedade da situação. Eu quero que você raciocine comigo. Gente, todo mundo parou. Não foi só aqui no Brasil. Todos os esportes do mundo. Esse ano ia ter Olimpíadas agora em julho, como acontece de 4 em 4 anos, mas decidiram adiar para o ano que vem. Adiar um evento dessa magnitude por 6 meses que seja, vocês não têm ideia do prejuízo que eles têm, não, gente. É um prejuízo muito grande, tem muito patrocínio, é muita grana envolvida nisso, é muita grana mesmo. É grana que o país fica anos, aí uns 10 anos, pagando em parcelas a quantidade de dinheiro que é gasto aquilo ali. E quando você não faz um evento nesse, na data que tem que fazer, imagina que daqui a 6 meses, ó, os estádios tudo pronto, eles vão passar 6 meses sem ter tido lucro nenhum, muito pelo contrário, já tiveram prejuízo do investimento e vão passar 6 meses pagando. 6 meses pagando para manter esses estádios, manter essas estruturas. Isso é muito caro, gente. Muito caro. Imagina essa galera, o prejuízo que está tendo. A NBA nos Estados Unidos parou tudo, cara. Aqui no Brasil, no mundo todo, os esportes. Ó, imagina o prejuízo que todos esses campeonatos, esses clubes de futebol que todo mundo está levando. É um prejuízo que muitos não vão conseguir se recuperar. Então, sabe quando foi que isso aconteceu? Algo dessa magnitude aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem que levar isso na seriedade de uma guerra. E é como se você estivesse saindo no meio da rua com um tiro para todo lado. Então, fique em casa, porque se você sair, você vai levar um tiro, pô. Fique em casa, cara. Fique em casa. Ah, quando você fica em casa, você vai proteger sua família, e você vai proteger as outras pessoas que têm que sair na rua. Tem pessoas que têm obrigação de sair na rua para não parar tudo, porque por mais que a gente esteja em casa, a gente tem que comer, a gente tem que fazer outras coisas, né? E tem gente que realmente precisa, tá entendendo? Só que esse cara, ele tá se arriscando por você. Os médicos, eles estão se arriscando por nós. Não é brincadeira. Então, pô, se você não tem que sair em casa, ele tem que ver. Se ele tem, ele está se arriscando. Mas quando você sai em casa, você arrisca ele, porque, poxa, se ele está fazendo o trabalho dele, se cuidando direitinho, possa ser que ele pegue, mas é muito mais difícil. Agora, você que não tem que ir, vai para a rua, aglomera, e fica um monte de gente. Aumenta a chance de contaminar aquele cara que está ali fazendo algo por você, no final das contas, tá entendendo? É, ah, aí muita gente está dizendo, o Brasil vai quebrar se as pessoas não forem trabalhar e tal. Gente, isso é inevitável. Isso é inevitável. Eu tenho um negócio, eu tenho um estudo de tatuagem e eu provavelmente vou quebrar. Tá entendendo? Eu não tô dizer a você que eu aceitei isso bem, não é verdade. Poxa, eu fiquei numa mágoa danada. No momento, eu me casei, processo de mudança, são gastos, tudo mais. E eu tive que ficar agora, estou na casa da minha tia aqui, onde eu estava morando antes, né? Sem poder me mudar nesse momento, porque eu tive que fechar as coisas com cliente marcado, estou desmarcando um bocado de coisa, mas não estou indo, pô. Não estou indo porque eu me arrisco, né? E arrisco minha família, arrisco a vida da minha família, das outras pessoas. Além do mais, né, eu poderia, porque assim, eu fui proibido de abrir. Se eu abrir, eu posso levar uma multa. Porém, eu poderia atender em casa. Nada me impede disso. Só que eu estou evitando ao máximo, ao máximo, ao máximo, porque é perigoso. É perigoso. E eu provavelmente vou quebrar. A vantagem é que, beleza, é um negócio que depende só de mim. Eu posso começar a trabalhar em casa e tal.
Mas eu não sei como é que vai ser o mercado daqui a 4 meses, sei lá quanto tempo vai durar essa quarentena. E eu estou me preparando para isso. Eu estou na mágoa, mas fazer o quê, gente? A situação é séria, a situação é séria. Eu tenho que fazer a minha parte, que é ficar em casa, então faça a sua. Tem mais uma coisa, tem gente que quando a gente fala que, ó, não fica em casa, o negócio é sério, vai morrer um bocado de gente. Tem gente que entende isso como se a gente estivesse torcendo para isso acontecer. Como se a gente ficasse feliz de ter razão. E depois dizer, eu não avisei. Mas, gente, ninguém está feliz com essa situação. Ninguém. Ninguém está feliz com isso, cara. Avisa, querer avisar é um cuidado. É o cuidado. Imagina a tua mãe. Tua mãe, poxa, quando tu vai sair, tua mãe, meu filho, não saia com aquele tipo de gente, não se envolva com aquela pessoa não tem futuro, não vá para aquele determinado lugar, você vai quebrar a cara, ali é perigoso. Tua mãe tá torcendo para tu morrer. Ela não tá com cuidado com tu, não, é? Aqui, cara, é a mesma coisa, ninguém tá torcendo para ninguém se dar mal, não, gente. A gente está avisando. Avisar não é torcer a favor disso, não, poxa. Só que, ninguém. Aí tem gente, ninguém nunca passou por isso. Como é que tu sabe? Gente, ninguém nunca passou, mas o Brasil chegou aqui depois de outros países. E a gente está vendo o que está acontecendo lá fora. E os países que tomaram as decisões que estão sendo tomadas aqui, quer dizer, não todos, né? Os governadores estão respeitando, mas que o governo federal está querendo tomar, que é não isolar, isolamento vertical. As pessoas que fizeram esse tipo de coisa, deu errado, cara. Estão pagando por isso, que foi o caso da Itália, o caso da Espanha, os Estados Unidos agora. A quantidade de mortes que tem lá, cara. E lá são países de primeiro mundo, países que têm estrutura para receber isso. A gente não tem. Se isso acontecer do jeito que está lá fora, acontecer aqui, a gente está lascado. Então, aí a única coisa que a gente pode fazer, que é a única coisa que está dando certo no mundo todinho, é o isolamento social, ficar em casa, evitar que essa doença se espalhe. É a única coisa que a gente pode fazer. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Duas coisas aqui que, né, foi foi dito assim no Brasil que meio que na prática foi desmentido, que o clima do Brasil, a doença não ia se espalhar ou ia ter uma mortalidade menor ou ela mesma ia se dispersar, sei lá. Isso foi desmentido, porque em Manaus, né, lá no Amazonas, que assim, pela linha do Equador, tá numa faixa que é uma das temperaturas mais quentes do planeta. Por ser uma área amazônica, arborizado, lá é muito úmido, chove bastante. Então, Amazonas hoje está um caos. Estava vendo matéria aí, o prefeito lá desesperadamente pedindo ajuda aos outros estados, ao governo federal, porque eu não estava conseguindo a conta da quantidade de doenças que estava chegando, eu não estava conseguindo nem enterrar a quantidade de gente que está morrendo lá. O sistema público lá foi o primeiro a falir, não estava preparado para isso, e o sistema do Ceará também. O Ceará também está entrando no caos. O Rio de Janeiro já começou o processo agora de colapso no sistema de saúde que a gente chama. Então, gente, só falei de lugares quentes, viu? Manaus, Ceará, agora, clima que se você ficar com isso na cabeça e achar que não dá em nada, vai ser pior. Outra coisa, a cura, né? Estão falando muito sobre cura, que existe a cloroquina, um remédio para cura. Essa semana eu ouvi falar de remédio para piolho, gente. Não, parece piada, mas vieram agora com essa semana com a história do remédio para piolho. O remédio acabou nas farmácias. Bom, o que eu posso dizer a vocês com certeza é o seguinte: entenda o seguinte, vamos entender de uma forma bem fácil. Existe uma doença que parou o mundo, certo? Tá todo mundo, o mundo todo levando prejuízo. Então, o que o mundo todo mais quer é a cura para essa doença.
Existem pesquisadores correndo atrás dessa vacina. Tem muita gente atrás disso. E, gente, o primeiro que descobrir, ele não vai esconder, porque ele vai ficar bilionário. Ele vai vender para o mundo todinho. Imagina que todo mundo quer um produto e uma única pessoa vai ter esse produto. Ele vai se negar a vender por quê? Não faz sentido. Ele vai vender para todo mundo que quiser comprar. Talvez ele venda mais caro, mas vender ele vai. Então não faz sentido alguém estar escondendo a cura. Aí quando você toma um remédio, você vai atrás de um remédio achando que é cura sem ser, meu amigo. Primeiro, duas coisas acontecem, né? Que já aconteceu. Teve um médico que ele morreu tomando cloroquina, dizendo que curava e tal. Morreu o cara, né? Pode acontecer isso com outras pessoas, por não ser o remédio indicado. Segundo, essa cloroquina tem efeitos colaterais que eu já vi, que ela causa arritmia. Se você tiver alguma complicação cardíaca, você pode morrer. Se você tomar a dosagem errada, você pode morrer. Tomar demais, ainda que não tenha, pode sim. Foram feitos testes com 4 medicamentos. 2 que combatiam a AIDS, né? Fazia parte do tratamento, do coquetel e tal. A cloroquina e um quarto que eu não lembro qual. Resumindo, esses 2 contra a AIDS, eles tiveram eficácia maior, mas não dá para chamar de cura. E a cloroquina parece que curou assim, melhorou, ajudou 36 de 1.000 pacientes, foi um número assim bem irrisório. Os outros que combatiam a AIDS teve um resultado mais significativo. Porém, pelo que foi dito, não dá para a pessoa dizer assim que chega a ser uma cura, um tratamento, porque se a pessoa que tiver com coronavírus ela for tratada com respirador, normalmente o corpo dela já, tipo assim, tem pessoas que criam, que vão combatendo aquilo ali, o corpo vai combatendo e ela vai melhorando naturalmente. Tem gente que se recupera, assim, portanto que você respire, você consiga respirar, portanto que você tenha um respirador para estar respirando por você, porque ele vai impedir que você respire, né? Então, era a mesma coisa, você está gripado, uma gripe normal, e você pega, tomei vitamina C e fiquei curado. Vitamina C não cura a gripe, ela melhora alguns sintomas e tal. Tipo, dá imunidade ao seu corpo, mas aí dizer que é uma cura e, pô, tá ligado? Sem contar que, assim, esse teste foi feito com alguém que estava para morrer já, então não tinha o que fazer, deram lá, nunca foi testado com alguém que apresentou um sintoma simples, tomou antes e tal, não sei o que, melhorou. E o que eu vi que meio que tá acontecendo é isso, a galera tá indo na farmácia comprar, gente, aí tá faltando cloroquina para quem realmente precisa disso, com outras doenças. Mesma coisa com o remédio do piolho, tá faltando na farmácia, muita gente comprando, gente, isso é loucura, pô. Não existe cura. Quando aparecer uma cura, vão dizer, não tem sentido eles segurarem isso, porque interessa a todo mundo, inclusive eles que querem ganhar dinheiro. O que eu vi, ó, 2 matérias que eu achei interessante, que no Reino Unido e na Alemanha vão começar a testar uma substância, e agora, hoje ou foi ontem, eu vi uma matéria que em Israel também vão começar a testar uma vacina. Se Deus quiser, eu torço muito, se Deus quiser, uma dessas aí vai de fato ser a vacina e que começa a produzir o mais rápido possível. E se Deus quiser, a gente vai sair dessa, gente. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Diretamente da doença, eu vou tentar ser mais breve, porque esse vídeo já vai ficar muito grande, né? Primeiro, de fato, essa é uma doença que ela atinge pessoas mais frágeis, né? Mais idosos e pessoas que já tiveram algum quadro médico anterior e tal. Mas isso não significa que ela não mate pessoas saudáveis. Na Europa já teve casos de pessoas de todas as idades morrer. Aqui no Brasil morreu agora uma criança, né, um bebê de 7 meses e tal.
já morreu uma conhecida minha, certo? Eu conheci ela há uns 20 anos, ela morreu de coronavírus, ela tinha 37 anos. E eu não sabia, mas ela tinha, assim, de fato, ela teve que fazer uma cirurgia, ela tinha um problema de coração e tal, já teve, né? Fez a cirurgia, mas ela morreu de coronavírus. Então, essa história de que só mata idoso não é bem assim, não, gente. De fato, é o grupo de risco, porém, qualquer um que se expor está arriscado a morrer, a falecer. E, sim, uma questão que eu queria levantar aqui. Tem gente que está dizendo assim, mas morre muita gente, está morrendo muita mais gente de outras doenças e tal, muito mais gente morre de acidente, muita gente morre de câncer, muito mais gente morre de não sei o quê. Gente, quem fala isso realmente não entendeu como essa doença funciona. O problema não é a mortalidade dela, e olha que a mortalidade dela já foi comprovadamente, já comprovaram que ela é 10 vezes mais mortal do que HN1, H1N1, né, que foi a anterior. Ela é 10 vezes mais mortal do que H1N1. Porém, quando alguém diz assim, outras coisas matam mais do que o coronavírus, é porque não entendeu a real situação. Porque, olha só, vou falar de números. O problema dessa doença não é a mortalidade dela, é o contágio. O que acontece quando o contágio é muito alto, certo? A mortalidade dela, aqui no Brasil ainda não fizeram levantamento, eu não vou arriscar dizer 10% e tal, mas eu acho que está entre 3% e 5%, né? Está entre 3% e 5%. Mas vamos lá, vamos dar um exemplo. No Brasil tem 210 milhões de pessoas, né? Mas vamos arredondar 200 milhões de pessoas. Desses 200, imagina que apenas 10% dessas pessoas vão se contaminar. Aí, desses 10%, 5% adquire a forma grave, né? Que vai ter que ser internado, vai ter que ficar num tubo, vai ter que passar por aquele processo todo. 5% de 20 milhões é 1 milhão. Sabe quantos leitos tem no Brasil todo, juntando a rede pública e rede privada? São 40 mil leitos. O que vai acontecer com as 960 mil pessoas que não vão poder ser atendidas? Essas pessoas vão morrer, simplesmente pelo fato de não poderem ser atendidas. E isso é o colapso do sistema de saúde que estão falando. E imagina que enquanto tem o coronavírus, as pessoas andam de carro, moto, aí vai ter acidente, certo? No hospital acidental, derrame, até ela vai precisar de ser atendida e ela vai morrer na fila de espera, não é nem pela doença, é porque não vai conseguir ser atendida. Esse é o colapso do sistema de saúde que muita gente não está entendendo. A superlotação, querendo ou não, o sistema é lotado no Brasil. Todo mundo já sabe, tipo, 90% dos leitos já são ocupados. Mas volta e meia chega alguém numa emergência extrema e a pessoa abre ali, uma pessoa que não tem uma emergência não tão grave e tal, aí você abre espaço e bota aquela pessoa que está no estado de vida ou morte. Isso não vai existir, porque não vai ter onde atender. E não importa se você vai ter dinheiro, porque vai acontecer a mesma coisa no sistema privado. Você pode chegar com 1 milhão lá, não vai ter onde atender você, você vai morrer porque não vai poder ser atendido. E esse isolamento social, ele está tentando evitar justamente isso. Eventualmente, a ideia é que todo mundo, de alguma forma, contraia essa doença. Mas se algumas pessoas pegarem aos poucos, forem pegando aos poucos, eles vão poder atender, não vai superlotar os hospitais, vai ter as outras coisas que também vão ser atendidas. E o sistema vai fluindo, por toda dificuldade, com todo problema que vai ter, ele vai fluindo. Mas se todo mundo ficar ao mesmo tempo, aí lascou. Aí não vai ter o que fazer.
Muita gente vai morrer, não é nem por causa da doença, porque não vai ter como atender. E daí você tira as pessoas que moram nessas comunidades, entendeu? São 13 milhões de favelados que a gente tem gente morando na rua. Cara, o Brasil é um caso muito, muito complicado, muito complicado. E a única coisa que pode minimizar é o isolamento social. Ai, gente, mas o povo está em casa, como é que o povo vai? Precisa comer, precisa trabalhar. É nesse momento que o governo tem que ajudar, gente. O mundo todinho, todo mundo está fazendo isso, mas aqui no Brasil eles ficam empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga e deixando para lá e dizendo que não tem dinheiro, mas tem. Porque quando começou essa quarentena, em 24 horas, o governo soltou 68 bilhões para salvar bancos, gente. Mas para salvar a população, ó, um mês aqui nessa coisa, auxílio empurrando, empurrando, empurrando. E olha, as pessoas mais necessitadas não vão ter direito a esse auxílio. Algumas vão, porque tem acesso pelo menos a ter um celular, mas gente, tem gente que não tem nem o que comer. Tem gente que não tem nem o que comer, como essa pessoa vai ter um celular e ela vai acessar um aplicativo que gente que não sabe nem usar isso, cara. Então, é difícil demais a situação do Brasil. E a gente tá, tipo, no pior, acho que, como é que eu posso dizer? Um dos piores momentos, problemas da história da humanidade. E colocaram um dos piores, o pior presidente para tomar conta disso. Ele não está sabendo o que fazer. E como se não fosse suficiente, está criando uma briga interna política, está saindo os aliados, e ele fica mandando as pessoas irem para a rua, gente. Ele vai ser processado por isso. O que ele está fazendo é crime, ele não pode fazer isso. Ele está indo contra as recomendações de saúde por viés político. Ah, mas o Brasil vai quebrar, todo mundo sabe. Mas, gente, não que a economia não seja importante, mas mandar as pessoas irem às ruas não está dando certo em lugar nenhum, muito menos para a economia, que dirá para a vida das pessoas. Ah, eu. Só para resumir, gente, a gente literalmente está numa guerra. E a melhor forma, ou a única forma de vencer essa guerra até o presente momento é o isolamento social. Então, fique em casa. Fique em casa. Se aparecer uma cura, vai ser anunciada no primeiro momento. Então, gente, vamos aguardar e vamos orar. Vamos ter fé. Esse é o momento de ter fé. Todo mundo se reunir, cara. Eu esqueci a atriz da Globo. Eita, Cláudia Raia. Cláudia Raia, ela fez uma campanha que eu achei muito bacana. Ela convidou as pessoas para orarem todo dia, às 6 horas da noite, em vários cantos do mundo. Tem muita gente que está fazendo isso com um fuso horário diferente, mas o pessoal está fazendo no mesmo horário. Eu acho bacana que isso traz uma energia boa. A gente está precisando dessa energia boa. Esse é o momento para que você reflita a sua vida. Nada acontece por acaso, entendeu? Vamos confiar em Deus, que se Deus quiser, a gente vai passar por isso numa boa. Mas, por favor, fique em casa, mantenha o isolamento social, cuida de tua vida, cuida da vida da tua família. Valeu mesmo, gente, por escutar. Muito obrigado, viu?